Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para continuarmos aí os nossos estudos. Como ontem, nós não conseguimos fazer, a videoaula de filosofia, de sociologia, filosofia nós fizemos. Vamos aqui então, vou explicar para vocês os conteúdos nesse vídeo, da videoaula que nós teríamos ontem. E aí a semana que vem, ao vivo nós retomamos, fica melhor, fica até interessante, porque depois nós vamos fazer uma avaliação, uma prova semana que vem, fica também uma forma de revisar o conteúdo. Esse conteúdo nosso trabalha a questão da cultura, nós trabalhamos num primeiro momento o conceito antropológico de cultura, as definições de cultura, as escolhas culturais do ponto de vista da antropologia, tá pessoal? A ideia geral é superar as diferentes formas de determinismo, tanto o determinismo geográfico, quanto o determinismo biológico, quanto o determinismo econômico, tá? As diferenças culturais não são explicadas exclusivamente por essas realidades, mas elas são muito amplas, e isso é bastante difícil, quando nós nos deparamos normalmente com uma cultura diferente da nossa. Isso causa em nós o que nós chamamos de estranhamento. Nós estranhamos esta realidade. E é normal, tá, pessoal? É natural, nós estranharmos esta realidade. Então, o estranhamento não é um problema. O problema é quando nós julgamos essas culturas como se elas fossem inferiores às nossas culturas. Aí nós temos um problema, e esse problema é o etnocentrismo, tá? O etnocentrismo é uma prática bastante comum na nossa sociedade, tanto em questões de xenofobia, quanto em questões de julgamento de um padrão cultural diferente do outro, quanto em questões, por exemplo, a questão do colonialismo. Uma das visões etnocêntricas maiores que nós tivemos na história foi exatamente no colonialismo, tá, pessoal? O nosso texto, no segundo parágrafo, ele nos coloca que o conceito de cultura ele se misturava, havia um conceito de civilização muito grande, tá, pessoal? Então a cultura ela seria muito ampla, contudo, o padrão colonialista acabou gerando um eurocentrismo, como se o padrão cultural do mundo inteiro devesse ser o padrão da civilização europeia, principalmente das civilizações francesas e da civilização francesa e da civilização inglesa daquela época, tá, pessoal? Então, uma pessoa civilizada, ela teria que seguir os padrões culturais do europeu. Então, a civilização era definida por um processo de instituições, de legislação, de educação. Então, olha só, a civilização era um movimento longe de estar acabado, que é preciso apoiar e que afeta a sociedade, começando pelo Estado, deve se libertar de tudo aquilo que é irracional em seu funcionamento. Essa era a ideia, tá, pessoal? Então, qualquer coisa estranha, um ritual diferente, qualquer situação que divergisse muito daquilo que os europeus acreditavam que era a civilização, então isso sim era visto como algo inferior. E esta é a prática etnocêntrica que nós temos até hoje na nossa sociedade. Práticas etnocêntricas julgando então diferentes culturas como se essas culturas fossem então superiores e as outras culturas fossem inferiores. Na verdade, o que na sociologia nós sempre vamos afirmar é a diversidade cultural. Postei vídeos na aula passada sobre a diversidade cultural, tá, pessoal? A diversidade cultural não indica que uma cultura é superior à outra, mas indica que nós temos padrões culturais diferentes. Então, que nós temos que respeitar a identidade cultural de um povo e que nós temos que respeitar principalmente a alteridade, tá, pessoal? A palavra alteridade significa outro, uma outra realidade. Está aqui na nossa apostila na página 30, tá? A relação entre cada membro de uma mesma cultura é de identidade. Eu me identifico com a cultura, por exemplo, caipira do norte do Paraná. É uma relação de identidade. A relação entre membros de culturas diferentes deve ser uma relação de alteridade.
Então a nossa cultura com a cultura da Bahia, da Salvador, deve ser uma relação de alteridade, reconhecer, né? Então, as diferenças e reconhecer os valores sem julgar superioridade ou inferioridade, tá, pessoal? Mas isso é bastante comum, tá, pessoal? Isso é bastante comum. Mas o importante é reconhecermos a alteridade das diferentes culturas. Uma outra questão que o texto nos coloca também é a questão que no mundo globalizado nós temos culturas de massas, tá? Que acabam então assumindo um padrão cultural muito abrangente, como se todo mundo devesse pensar daquele modo. Isso também é bastante comum na nossa sociedade. E hoje em dia nós temos diferentes grupos que querem afirmar então as suas identidades. Mulheres, gays, negros, imigrantes estão lutando aí, né, por espaço dentro desta aldeia global, como diz então o nosso texto. Então, muito cuidado também com as culturas de massa. As culturas de massa, elas são negativas, tá, pessoal? As pessoas não precisam pensar da mesma maneira. Nós podemos pensar de formas diferentes, mas o que nós temos que fazer nesse processo de diferenciação? Respeitar o outro, respeitar a cultura do outro, respeitar, né, a realidade do outro, tá, pessoal? Isso é fundamental para que nós possamos, então, desenvolver, né, a nossa própria cultura. Então, a nossa própria identidade, respeitando sempre a alteridade, respeitando sempre a cultura do outro. E aqui vejam só, existe uma outra questão que a apostila nos traz também, a questão da minoria ou da maioria, tá, pessoal? É óbvio que o comportamento dominante, ele sempre vai acabar, né, prevalecendo. Mas nós não podemos, né, em relação à cultura, nós não podemos deixar de reconhecer as minorias, tá? Os grupos que são excepcionais em relação à cultura. Não é em relação a leis, normas, isso é uma outra coisa, tá, pessoal? Então, cuidado para não confundir isso. Em relação à cultura, nós temos que reconhecer minorias, tá? A questão legal, as questões éticas, no sentido, né, de vínculo entre aspectos éticos e aspectos jurídicos, isso sempre vai prevalecer, aquilo que o consenso existente entre a maioria das pessoas de uma sociedade. Agora, culturalmente, é necessário também respeitar aquilo que determinadas minorias praticam, tá? Desde que esteja dentro de valores básicos, tá, universais. Temos que tomar um cuidado. Hoje em dia, grupos sociais, eles jogam nas costas da cultura aberrações, tá? Isso também não tá certo, tá? Toma muito cuidado com isso. Ah, não, mas é a nossa cultura, então. É por isso que nós cometemos isso aí, nós fazemos isso aí. Sempre foi feito assim. Muito cuidado com isso também, tá? Justificar aberrações através da cultura, tá, pessoal? Então, leia aqui tudo que está na nossa, né, apostila, o que é bastante importante, tá? Tenha um olhar crítico em relação à visão etnocêntrica, tá, pessoal? E tenha um olhar, muito cuidado com o padrão de normalidade em relação à cultura, tá? Em relação à cultura, há um padrão de normalidade. A ideia geral, é respeitar, manter a identidade e respeitar a alteridade. Façam aí, né, os exercícios que eu pedi para fazer, né, e assista também outro vídeo aí que nós vamos postar, beleza? Bons estudos para vocês, continuem aí firmes. Semana que vem continuamos com a resolução dos exercícios e a revisão para a nossa avaliação. Até mais, muito obrigado.